Bom dia, alunos do segundo ano da Escola Santa Terezinha. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá. Partindo da progressão geométrica, como é a nossa aula, né? Vemos falando há 2 semanas sobre progressão geométrica. Propriedades da PG é o nosso assunto que vamos trabalhar na aula de hoje, certo? Além da propriedade e interpolação de PG. Mas primeiro vamos às propriedades. A primeira propriedade de PG nos diz o seguinte: o produto de dois termos equidistantes dos extremos de uma PG finita é igual ao produto dos extremos, ok? Ou seja, temos aí a PG formado por 1, 3, 9, 27, 81 e 243. Seja A1 equidistante de A6, que eles estão à mesma distância, a quantidade de termos que estão entre eles é o mesmo, assim como A2 com A5, pode também perceber que temos dois termos entre o A2 e o A5, assim como A3 e A4, que não temos nenhum termo entre eles. Logo estão a mesma, são equidistantes. Portanto, se multiplicarmos A1 com 243, dá 243, 3 vezes 81, 243, 9 vezes 27, 243. Ok? Continuando, a propriedade 2 nos diz o seguinte: qualquer termo de uma PG, excluídos os extremos, né, é uma média geométrica entre seus antecedentes e o seu consequente, quer dizer, o seu antecessor e o seu sucessor. Então, o número 4, por exemplo, a média geométrica, ele é a média geométrica entre o produto de 2 vezes 8. O que é média geométrica? É a raiz quadrada do produto desses números. Então, 2 vezes 8 dá 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Assim como 8 é a média geométrica, quer dizer, a raiz quadrada do produto de 4 vezes 16. 4 vezes 16, 64. A raiz de 64 é 8. Assim como 32 é a média geométrica, isto é, a raiz quadrada do produto de 16 e 64. 16 vezes 64 dá 1024. A raiz de 1024 é 32. Agora, seguindo essa linha de raciocínio de P2, vamos montar a propriedade de P3, que diz o seguinte: numa PG de números ímpares de um termo, o termo médio é a média geométrica dos termos, ou dos termos equidistantes dos extremos. Então, para ter termo do meio, temos que ter quantidade ímpar. Se quantidade par, como vocês observaram na anterior, não tem termo do meio, porque a gente já vai dividir 3 para um lado e 3 para o outro. Já na quantidade ímpar, a gente tem. Quando a gente pega 2 para um lado e 2 para o outro, sobra o 12. Né? O 3 e o 6 fica de um lado esquerdo, o 24, 20 e 48 do lado direito do número 12. Então, o 12, nesse caso, não tem par, ele fica sozinho, então ele é o termo do meio. Para calcular esse termo do meio, pegamos os extremos, 3 e 48, multiplicamos, que dá 144, e tiramos a raiz de 144 é 12. Ou podemos pegar o 6 e o 24. Novamente, 6 vezes 24, 144. A raiz de 144 é 12. Ok? Vamos continuar. Próximo agora. Vamos aos exemplos disso. Okay? Determine o sexto elemento de uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 2. E verifique as propriedades. Neste caso, vamos lá. Os termos da PG são 1, 2, 4, 8, 16, 32. Como assim, professor? Como é que o senhor chegou a esse resultado? Fácil. Lembra da aula anterior, onde a gente saiu multiplicando 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 16, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Ok? Vamos agora analisar as propriedades. Será que a P1 se encaixa? Vamos lá. O P1, a dos termos equidistantes. 1 vezes 32, 32. 2 vezes 16, 32. E 4 vezes 8, 32. Então a propriedade P1 se encaixa. Vamos a P2. A média aritmética dos termos equidistantes ou aos termos sucessores. 2, por exemplo, é a raiz, né, é a média aritmética de 1 vezes 4. 1 vezes 4 dá 4 e a raiz quadrada de 4 é 2.
4 é a média aritmética de 2 vezes 8. 2 vezes 8. 16, a raiz de 16 é 4. E 16 é a média geométrica de 8 vezes 32, cuja raiz vai dar 16. Ok? Vamos ver se P3 se encaixa. Como a PG tem termo par, logo ela não tem termo do meio. Por quê? Porque a quantidade de termos são pares. Só teria termo do meio se fosse ímpar. Ok? Vamos ao próximo exemplo. Segundo exemplo, determine o primeiro termo de uma PG com 5 elementos, onde a razão é 3 e o último termo é 567. Resolução. Temos a PG. Ao contrário da questão anterior, a gente sai dividindo o último termo pela razão. Então, quando a gente divide 567 por 3, dá 189, achamos o quarto termo. Quando dividimos 189 por 3, vai dar 63, achamos o terceiro termo. E 63 dividido por 3 dá 21, achamos o segundo termo. E 21 dividido por 3 dá 7. Então a PG tem como termos o primeiro 7, 21 o segundo, 63 o terceiro, 189 o quarto e 567 o quinto. Vamos às propriedades. Será que elas vão se encaixar em todas elas? Vamos lá. P1, a dos termos equidistantes. Então 7 vezes 567 e 21 vezes 189. Veja que dá o mesmo valor, 3.969. Vamos ver se encaixa o P2. O P2 é o quê? Assim temos 21 é a raiz quadrada de 7 vezes 63. 63 é a raiz quadrada de 21 vezes 189. E 189 é a raiz quadrada de 63 vezes 567. Ok? E P3, será que existe? Como temos 5 termos, logo o termo do meio é 63. Vamos à prova. 63 é igual a raiz quadrada de 21 vezes 189. Ou 63 é igual a raiz quadrada de 7 vezes 563. Ok? Vamos continuando. Agora, interpolação de termos geométricos. O que é interpolar? Interpolar é colocar valores entre dois valores. É interpolar meios, quer dizer, colocar, se eu tenho dois termos, vou colocar x termos entre eles, aumentando a minha progressão geométrica, ok? Interpolar é isso, é colocar termos entre outros termos. Então vamos lá, olha os exemplos. Uma PG é formada por 6 termos, onde o A1 é 4 e A6, 972. Determina os meios geométricos entre A1 e A6, isso é, quais são os meios que a gente vai interpolar aí? O A2, o A3, o A4 e o A5. Vamos à solução. Para interpolar os meios geométricos entre 4 e 972, precisamos determinar um valor da razão, né? Porque com a razão a gente consegue fazer isso. Para isso, vamos utilizar a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, ok? Vou continuar. Vou deixar isso aí nos exercícios que a gente vai fazer na sala, na videoaula, ok? A gente vai trabalhar mais essa parte dessas explicações, para a aula não ficar tão grande para vocês. E aí deixo o exercício para casa, as páginas do livro número 6, a página 36, questões 33 até 34. Ok? E aí as mensagens para vocês refletirem. Lembrando, segundo ano, que a gente está no período de gicana. Eu não vou passar atividade valendo nota, porque a gicana já é nota para vocês, tá? Que vocês, incluídas nessa nota, a gente está analisando aonde vai ser, mas vai ser uma das notas, então pode ser incluída, substituir uma das atividades que a gente faz, de exercício. Então é preciso que vocês participem da gicana, ok? Poste um vídeo até o 19, pense nesse vídeo, por exemplo, calculando o preço das mercadorias que você vê no supermercado, na compra de uma farmácia, troco, essas coisas. Mostre o dia a dia, ou a preparação de um bolo, quanto você utiliza para preparar um bolo, tá certo? Essa é a dica para vocês. Tenham uma boa quinta,
Uma boa sexta e até a próxima aula, na graça de Deus.